Gente, vida 2, competição ou cooperação? É uma crise que a gente enfrenta nos relacionamentos conjugais. A nossa cultura, ela não favorece a vida a dois no aspecto cooperação. A gente vive uma tensão constante, às vezes é inconsciente, tá? Às vezes é inconsciente, essa tensão que existe, e é mais uma mensagem de competição do que de cooperação. É muito sutil. A gente vê o tempo todo essa questão dessa luta, né, do homem contra a mulher, da mulher contra o homem. Um espírito de competição que cria-se. E isso, inconscientemente, tá, dentro da nossa casa, pode estar entrando. E a gente esquece qual que é o grande projeto, o grande plano de Deus. Por ele ter criado sexos opostos, que irão se atrair, se unir, e os dois virá uma só carne. É muito claro na Bíblia, desde o início. Quando Deus olhou o homem, viu que ele estava só, e disse, não é bom que o homem esteja só. Depois de uma sequência de muitos, viu Deus o que ele fez, e era bom, era bom. A palavra bom, no texto original, significa perfeito, completo. Mas quando ele olha para o homem, não é bom. Far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea. A ideia de alguém que irá completar. Para que os dois agora cooperem juntos para um projeto de vida. E esse é que é o grande desafio que nós enfrentamos no século em que estamos vivendo, nesse novo milênio. Fazer com que os casais parem de competir e comecem a cooperar. Nós vamos caminhar vários domingos, nós vamos ver vários textos, né? Mas você sabe que é lícito e é justo essa luta que sempre existiu para que a sociedade reconheça o valor do sexo feminino. Muitas vezes ele não é bem valorizado no trabalho, muitas vezes algumas diferenças que precisam ser discutidas, debatidas. Isso está certo, não somos contra isso. Eu acredito sim que a mulher deve receber o mesmo que o homem, às vezes faz a mesma coisa, cumpre o mesmo tempo de horário, mas é desvalorizada no mercado de trabalho, na sociedade de modo geral. Mas a gente tem que tomar cuidado com essa febre, essa coisa doente, entende? Que tem que o tempo todo só se fala nisso, né? Se não tem mulher o bastante ali, não, olha, não está sendo representada, sabe? Parece que é uma coisa doente, e a gente não percebe, isso vai entrando na nossa mentalidade, e a gente olha para o sexo oposto como um opositor, com alguém que nós vamos competir, não alguém que deve cooperar um com o outro. E sem dúvida, isso entra inconscientemente dentro da nossa casa, e a vida 2 deixa de ser o que deveria ser, uma grande oportunidade para a cooperação, e se torna um espaço de competição. Às vezes dentro de casa, no casamento, no relacionamento. Quer seja namoro, noivado, casamento, você sabe que isso é uma realidade. A vida 2 tem sido um grande desafio para a humanidade em todas as culturas, em todas as épocas. Para manter o relacionamento sadio no contexto da família foi sempre um grande desafio. Mas parece que no presente as coisas estão ficando cada vez mais difíceis, né? Em nossa cultura brasileira, vemos e constatamos esta verdade. Veja bem, pesquisas atuais registram que para cada 4 casamentos, houve uma dissolução. Isso já aumentou. Na época que eu fiz essa pesquisa, eu me lembro que já está aumentando. E o que está acontecendo na verdade? Por exemplo, quando começou aquele primeiro estudo realizado pelo IBGE, foi em 84, sobre divórcio, né, casamento e divórcio, houve um aumento de 200% no país. Então, aumentou, a coisa é séria. Então, 25%, cada 4, 1 não dá certo. Então, o caso é real, a gente vive esse problema, é atual,
E eu desafio você a caminhar junto nessa série, convidar casais para a gente discutir, refletir, pensar nesse tema e buscar na palavra de Deus luz, né? Saída, solução para esse problema, tá certo? Reforço de novo, não queremos em momento algum constranger os descasados, separados, divorciados, mas queremos juntos buscar na palavra de Deus luz para reescrevermos a nossa história e a da nossa família. Eu gosto muito dessa frase de um professor do seminário que lançou até um livro, que é Oficina de Casais. Ele dizia assim: não existe casamento tão ruim que não possa ser consertado, e não existe casamento tão bom que não possa ser melhorado. E eu quero falar um pouquinho sobre o amor, o espírito de cooperação, não de competição. A palavra-chave para isso é amor. O dia que nós entendermos isso, o dia que nós compreendermos o que realmente é amor, e temos que começar por aqui essa série, não por outro lugar, eu peço para você abrir a sua Bíblia lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 13. 1 Coríntios, capítulo de número 13. E vamos deixar aberto esse texto. Acho que vale a pena a gente ler junto aqui, para fixá-lo na nossa mente, enquanto a gente vai falar um pouco sobre isso aí. 1 Coríntios 13 fala sobre o dom supremo, o amor. Eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Aí ele vai descrever o capítulo 13 todo. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como um bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, se eu não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, benigno, não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura seus próprios interesses, não exaspera, não se ressente do mal. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como um espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três. Porém, o maior destes é o amor. Porém, o maior destes é o amor. Meus queridos, nós vamos orar então, pedindo a graça e a misericórdia de Deus, mais uma vez. Ó Pai bendito, Tua palavra santa, bendita, está aberta. Um tema importante, atual, relevante para a vida da igreja. E queremos, ó Pai, crescer nisso que é o que há de mais importante em todos os relacionamentos. Relacionamento do homem com Deus, relacionamento entre irmãos na igreja, relacionamento dentro da família, mas especialmente um relacionamento entre o homem e a mulher, a vida a dois. Isso que é tão importante, ó Pai. Queremos crescer, desenvolver, superar muitas coisas, ó Deus, que precisam ser superadas e vencidas nos casamentos, para que nossos lares sejam fortalecidos, as famílias sejam fortes e a nossa igreja assim seja fortalecida. Abençoe todos os casais aqui. Aqueles, ó Pai, que estão começando essa jornada, que não se sintam desanimados, ó Deus, com as estatísticas, com a realidade, mas se sintam desafiados, Senhor, a vencerem, porque muitos estão vencendo também.
Aqueles, ó Pai, que foram infelizes, que nessa noite o Senhor possa aquecer-lhes o coração, para que eles tenham esperança. O Senhor pode trazer uma nova realidade, uma nova experiência para a vida deles, e eles possam fazer e ter uma experiência melhor do que tiveram no passado. Abençoe, ó Deus, cada um aqui. Abençoe a tua igreja, as famílias da tua igreja, é o que eu te peço e te agradeço, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Meu querido, o que foi que realmente aconteceu depois que nós casamos? O namoro é uma fase tão bonita, né? A gente não vê a hora de ver aquela pessoa, fica contando, né? Os minutos, as horas, liga só para ouvir a voz daquela pessoa. Mas parece que depois que a gente casa, acontece alguma coisa, a gente não entende. O que será que acontece? Porque o romantismo vai embora. Começa a vir um monte de problemas, as contas, né? E parece que o casamento vai se tornando um fardo pesado para carregar. Será que é possível que isso aconteça realmente nos nossos relacionamentos? O que foi que aconteceu? No início, ela cuidava de você, bem no início, pensava nos pequenos detalhes. Hoje, ela cuida da casa, dos filhos, das roupas. No início, ela falava da saudade que sentiu de você durante esse mesmo dia. Depois a esposa fala dos problemas, das contas a pagar, das dificuldades que tiveram no dia. No início, ela usava um perfume caro, só para você. Não era assim? Depois a esposa compra um perfume caro para ir a uma festa. Ela não usa mais para você. No início, ela colocava uma lingerie para te esperar. E agora a esposa dorme com aquele pijama velho, confortável, rasgado. No início, ela ajeitava tudo para que nada faltasse quando você chegasse em casa. Agora a esposa reclama das coisas que faltam em casa, quando você chega lá. No início, ela telefonava apenas para ouvir a sua voz. A gente já pensou com 15 anos de casado, o camarada ligado, não, estou só para sua voz. Você sabe que se tocar o celular, se tiver no serviço, depois de 10, 15, 20 anos de casado, você não vai nem atender, você vai esperar ela mandar uma mensagem para ver o que é o problema, entendeu? Algum problema é. Alguma coisa aconteceu. Ela liga para que você não esqueça de passar na farmácia, no açougue, no supermercado, na padaria e na escola das crianças. Gente, o que foi que aconteceu? Isso é uma brincadeira, mas é uma brincadeira muito séria. Que essas pequenas coisas, você sabe que vai cansando, vai minando, entendeu? E a gente não percebe. A gente pega no telefone para ligar para a pessoa amada para reclamar. Às vezes para atrapalhar, às vezes para infernizar, entendeu? E não liga mais para falar uma coisa bonita. Então, já um exercício, anota aí, marido, esposa. Faz um voto dessa semana, você ligar só para falar um negócio bom, mas não fala nada de ruim. Pode estar pegando fogo na casa, fica quieto. Fala uma coisa boa. Os pequenos detalhes. Bom, quando a paixão acaba, nós estamos destinados a uma vida terrível com o nosso cônjuge. E agora? Vamos lá, né? Vamos enfrentar. Ou nós vamos, segunda opção, nos separar e tentar novamente. Isso pode acontecer, não quero constranger ninguém numa situação que porventura aconteceu. Mas eu vou mostrar uma coisa para você que eu acredito que vai te chocar. Veja bem. O primeiro casamento, 40% se divorcia. Vai vendo. O segundo casamento, 60% se divorcia. Vai vendo. Vai ficar pior. E o terceiro casamento, 75% das pessoas que desistem e vão para o terceiro casamento se divorciam.
Você já pensou uma coisa dessa? E é raro a gente ver o cara ir pro terceiro. Era, né? Agora já não é tanto, né? A gente vê muito artista, né? Porque depois que pegou embalo, fica igual o boi bravo. Sabe, boi bravo é o seguinte, tem a cerca, entendeu? E ele acha aquilo ali é impossível ele quebrar aquela cerca ali. Depois que ele arrebentou uma, ele viu que é fácil. Rapaz, ele sai estourando um atrás do outro. Então, depois que o cara vai pro segundo, terceiro, porque a gente fala, o cara 8 vezes, 7 vezes, a gente vê esses artistas, né, esses jogadores, assim, aí vai embora, porque encheu, troca. E não, é uma coisa terrível. Eu não quero desanimar você, mas eu quero colocar essa segunda opção. Então, a primeira, uma vida terrível, sofrer agora. Vou tentar de novo, filho, cuidado. Você pode ter saudade da primeira. E eu assisti um filme há um tempo atrás, dessas comédias românticas, né? Eu não me lembro agora o nome do filme, pode ser que eu lembre no meio aqui. E Simplesmente Complicado. Alguém assistiu com a... Como é que é o nome daquela artista? É uma loira simpática, já uma coroona, mas bem enxuta, sabe? Como é que é o nome da... Hã? É Simplesmente Complicado. Eu não vou lembrar o nome dela. Hã? Meryl Streep. Quem que falou Meryl Streep aí? Olha, falou lá no fundo, Meryl Streep, essa mesmo. Eu me lembro que eu assisti esse filme. Esse filme, ó, todo casal que está ficando, entendeu? Cansado e tentando partir para outro, assiste aquele filme. Porque o camarada, ele casou com a mulher, ele criou os filhos, aí, porque tem uma idade que sobe na cabeça, né? Ele acha que ele voltou a ter 20 anos de novo, sabe? E aí ele já começou a se cansar da mulher dele, e ele caiu no canto da sereia de uma mais nova, mas bem mais nova, sabe? E aí ele trocou e foi para mais novinha. E aí, no momento que ele ia usufruir, né, aquele melhor momento da vida dois, porque você pensa que o melhor momento é o início? Não, não é o início. Porque no início vocês são imaturos. No início vocês brigam por causa de besteira, se desgasta à toa. O melhor momento é depois que você está... E no início, às vezes, a coisa está muito complicada, porque vem os filhos e tal, você está construindo a casa, ou vai comprar a casa, tudo, sabe? Falta aquele melhor momento que você estabilizou, criou os filhos seguiram o seu caminho, cada um já se casou, foi embora, espero, né? Porque o problema é quando volta, né? O problema é quando vai. Então, é a hora o casal viajar, para curtir maduro, com um pouquinho mais de tutu, entendeu? Com um momento de aproveitar a vida dois, e o cara cai no canto da sereia e pegou uma mais nova. Aí, ele começou a viver tudo de novo, porque a mais nova quer ter filho. Então, e a mulher tinha dificuldade para ter filho, aquela noia toda, e ele começou a viver o que ele vivia lá. Aí ela teve um filho, dois, já estava acho que no terceiro, não sei, querendo ter mais filho, e ele naquele momento que era para ele descansar, começou de novo a trocar fralda, começou de novo a viver todo aquele estresse. E a menina era imatura, ele tinha que viver aqueles mesmos problemas que ele viveu com a minha esposa há 30 anos atrás. E aí ele vai um dia visitar esse. Ela está lá tranquila, né? Tomando o vinho dela na frente da lareira, aquele silêncio na casa. Ele se apaixona de novo por ela, mas não é por ela, é por toda aquela situação e por ela, evidentemente. E aí eles voltam a ter um caso. Né? E ele quer voltar para esse, porque aquilo ali que ele é o sonho dele. Então o filme é divertido, e é uma sugestão para você assistir, né? Porque ele vai mostrar essa realidade, ele não aguentar mais aquele estresse, passou a fase, velho. Era para ele estar curtindo os netos, agora ele está criando filho de novo, começou tudo de novo. Então, essa estatística aqui é real, né? E será que a gente só tem essas duas opções? Não. Eu creio que existe uma terceira opção, e Deus tem uma terceira opção para nós. Buscar o verdadeiro amor, que une razão e emoção, que envolve um ato da nossa vontade, que requer disciplina e crescimento pessoal. Eu creio sim, à luz da palavra de Deus, que essa é uma realidade. Eu sei que os mais antigos já ouviram várias vezes essa citação de uma psicóloga, mas é tão bom, muitas vezes isso é postado na internet, alguém está assistindo, pode ajudar algum outro casal.
Nessa crise de unir razão e emoção na vida conjugal, eu desafio os casais, os jovens casais, os que já estão mais maduros também, a optar por essa terceira opção. Optar por a terceira opção, foi redundante, né? A optar por essa terceira alternativa aqui. Há possibilidade de nós buscarmos o verdadeiro amor, que une essas duas coisas, que envolve um ato da nossa vontade, mas requer disciplina e crescimento pessoal, maturidade, e que muitas vezes falta. E o verdadeiro amor, ele exige maturidade. E como eu ia dizendo, essa psicóloga, eu já citei várias vezes, mas é muito interessante, ela diz o seguinte, que paixão, ela diz, Dorothy, paixão é uma obsessão romântica que dura em média 2 anos. Tem muito casamento que não passa disso. Não nos permite ver os defeitos quando começa e quando acaba não vê qualidades. Será que nos deixa cegos? A experiência da paixão não visa o crescimento conjugal e dificilmente fornece o senso de realização. E é interessante isso, porque ela é egoísta. Paixão é egoísta. É satisfação dos meus desejos, não do outro. Paixão não é amor. Há 3 razões que explicam porque paixão não é amor. Primeiro, paixão não é um ato da vontade. Muitas vezes nos apaixonamos no momento errado pela pessoa errada. Isso pode acontecer. Você fica encantado. Mas usa um pouquinho a razão que você vai ver o canto da sereia, cai fora, furada. Né? Apaixonar-se não pode ser amor verdadeiro, porque não implica numa participação de nossa parte. Olha que louco. É uma coisa quase involuntária. Paixão não nos leva ao crescimento conjugal de forma alguma, mas traz a sensação de que chegamos no topo, no ápice da felicidade. É uma euforia que vai passar. Paixão não é amor. Veja bem, se paixão é um ato involuntário do coração, a gente precisa ficar atento com esse probleminha aí. Porque hoje, na sociedade, o que a sociedade diz para nós? Se você for buscar orientação secular, não de Deus, eles vão dizer assim, ó, siga o seu, o que é para seguir? Coração. Siga o seu coração. Será? O que a Bíblia fala sobre o coração? Você tem que lembrar que coração é sua identidade. Olha que coisa interessante. É sua identidade. É a parte mais importante de quem você é. É o centro do seu ser. Onde habita o seu verdadeiro eu. Como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem é o homem. Como uma pessoa imaginou na sua alma, assim é. É o centro do seu coração, do seu ser é o coração. Nós temos que lembrar também que uma vez que o seu coração físico é o centro do seu corpo e envia sangue e dá a vida, a célula viva, a palavra, coração tem sido utilizada há séculos para descrever o lugar onde se inicia todos os pensamentos, crenças, valores, motivações e convicções. Nós não estamos falando de coração que bombeia, é uma metáfora. Assim como o coração, ele bombeia sangue para todo o corpo, ele mantém vivo. E aí o que acontece? Esse coração que a Bíblia fala não é esse coração que está batendo aqui dentro. Você está falando do centro da sua vontade, o que te motiva, o que te faz desejar, querer. E o mundo diz, siga o seu coração. A filosofia dos mestres da nova era, dos seminários de autoajuda, das músicas pop românticas, diz, siga o seu coração. Não é assim mesmo que nós lemos? Olha, esta é a filosofia dos mestres da nova era, seminários de autoajuda, esses livrinhos de autoajuda que a gente lê por aí, das musiquinhas que a turma canta. Vende milhões de livros, gravações, porque sou romântico e nobre. O problema é que seguir o seu coração geralmente significa perseguir tudo que parece correto no momento, seja apropriado ou não. E a gente então tem que se voltar para a palavra de Deus. O que significa seguir o próprio coração? De fato, a Bíblia nos lembra que o nosso coração, ele está corrompido. Ele está corrompido. Muitas vezes eu não estou tendo discernimento do que está acontecendo no meu relacionamento, e o meu coração está mostrando uma coisa que não bate com a realidade. É o egoísmo, é a mágoa,
que está falando mais alto, e eu acho que é mais fácil eu romper e começar de novo do que tratar do problema do coração. Olha o que a Bíblia diz, por exemplo, alguns textos rapidamente. Jeremias diz assim, olha, sobre o coração. Ele é enganoso. É possível que muitos casais estejam sendo enganados pelo coração, tentando ou pensando em tomar uma atitude, um rumo, porque está sendo enganado pelo coração, que é egoísta por natureza, corrompido, mais do que todas as coisas, e olha, muito forte essa palavra, perverso. Quem o poderá conhecer? A Bíblia diz que só um conhece o coração, que é Deus. Nem nós conhecemos realmente o nosso coração. Jesus chega a dizer que é do coração que procede todos os maus pensamentos. Homicídio, adultério, prostituição, furto, falso testemunho, blasfêmia, tudo começa ali. A não ser que o nosso coração seja genuinamente transformado por Deus, ele sempre continuará escolhendo as coisas erradas. E muitas vezes, mesmo ao ser transformado por Deus, nós temos momentos em que ele está nos enganando. E às vezes não é o caminho, não é a atitude, não é o melhor que Deus tem para nós. Então, concluo essa reflexão, essa parte da reflexão dizendo que paixão é um ato involuntário do coração, mas amor é uma decisão que nós tomamos sobre alguém. É uma decisão. Ah, mas o que você fala de decisão na Bíblia sobre amor? É muito forte isso. Tito fala sobre isso. Você lembra que Paulo, quando escreveu a Tito, e a orientação que ele dá é assim, olha que interessante. Quanto às mulheres idosas, as mais experientes, tá? Sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao seu marido e aos seus filhos. Amor é uma coisa que nós aprendemos. Isso é coisa muito séria. Ah, mas eu não estou sentindo nada. Mas não, ainda bem, isso aí é paixão, passou. Nós vamos aprender a amar. O amor no casamento, eu vou dizer para você, o que sustenta o casamento não é o amor. É o casamento que sustenta o amor. Porque nós aprendemos a amar. Quando nós decidimos amar aquela pessoa, com a graça, com a ajuda de Deus, eu não estou diminuindo o amor, eu estou mostrando como que ele realmente ocorre, nós vamos aprender. Olha só, as mais experientes, as mais vividas, deveriam ser mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao seu marido e aos seus filhos. É uma coisa que elas vão aprender. E eles também, evidentemente, vice-versa. Se tiver uma feminista aqui, já vai me criar problema. Eu vou falar, mas amor, eu tenho que aprender a amar a mulher. O verdadeiro amor, é esse que nós estamos falando, é esse que 1 Coríntios está falando, que transformou, como a gente diz, o mundo bíblico no período grego-romano, pois os gregos veneravam o intelecto, os romanos o poder, mas o cristianismo, o amor. E foi aí, meus queridos, que 1 Coríntios foi escrito com essa tônica, quando ele diz que tudo vai passar, mas o que permanece é o amor. O amor que a gente aprende, a gente desenvolve num relacionamento. É aqui que eu tenho que lembrar, antes de tudo, que 1 Coríntios não foi escrito no contexto do amor conjugal. Não. Tá? Era um problema que aquela igreja estava enfrentando, que era a falta de amor na comunidade. Mas não há dúvida, meu querido, né? Que apesar de o problema era o uso dos dons, você vê no capítulo 12 a 14, não tenha dúvida que, quanto àquilo que nós já falamos, que os gregos veneravam o intelecto, os romanos o poder, o cristianismo o amor, não foi escrito para namorados ou casais. Mas certamente, estes podem beber daqui os princípios básicos, tá? Os princípios básicos que devem orientar os relacionamentos. Daqui foi o Dr. Augusto Nicodemos, uma das maiores autoridades que nós temos em Novo Testamento, em grego, aqui no Brasil. Tá? Então não é errado eu usar esse texto para isso, porque fala de princípios. E quando eu olho nesse texto, sobre a excelência do amor, é sobre isso que ele fala, que está acima de todas as outras coisas, que transformou a cultura daquela época, e eu creio que é a solução para essa cultura hoje, da competição e não da cooperação em amor. Nós vemos primeiro que do verso 1 a 3,
Só o amor é que conta. Do verso 4 a 7, só o amor é que triunfa. E do verso 8 a 13, só o amor que permanece. Então, 1 Coríntios 13 nos desafia a isso. Primeiro, o amor é que conta. Ainda que eu fale todas as línguas dos homens, dos anjos, se eu não tiver amor, não conta nada. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, é muito ainda que ele usa. E o verso 3, e ainda que eu distribua todos os meus bens, é só o amor que conta. Isso é o princípio do amor, eu estou trazendo para o casamento, para a vida conjugal, para o relacionamento a dois. Meu querido, pode ter de tudo. Pode ter a melhor festa, pode ter toda a estrutura necessária, casa, o que comer, o que beber, um monte de coisa. Projetos até que batem, mas se não construíram esse amor, se não trabalharam em prol disso, é só o amor que conta. Todas essas coisas não vão ter sentido nenhum na vida conjugal. Segundo, é só o amor que triunfa. Ele vai mostrar aqui que o amor é benigno, não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconveniente, não procura seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Ele sofre, crê, espera e suporta. Mas o maior, ele diz, é o amor, a excelência do amor. E eu quero concluir aplicando esse amor de forma assim, muito prática. Há uma citação que ele diz assim, puder colocar, meu querido, lá, acho que a gente mexeu no mouse, né? Voltou lá, deixa eu ver. Isso. Eu vou para frente esses três aqui, que eu quero ser objetivo aqui, né? Ele diz assim, para amarmos alguém não é preciso encontrar a pessoa perfeita, mas reconhecermos perfeitamente as suas imperfeições. É quando a gente aprende a amar a pessoa apesar dela. E eu quero fechar com aquelas 5 linguagens do amor, que é uma forma de aplicarmos, uma questão muito prática. Falar muito da teoria do amor é fácil. Mas você já ouviu falar das 5 linguagens do amor? Na linguística, aprendemos com os nossos pais e familiares uma primeira língua. Pode ser o português, o inglês, a sua nacionalidade. Gary Chapman, que há muitos anos escreve e fala sobre esse tema, ele desenvolveu isso. A nossa linguagem emocional e a do nosso cônjuge pode ser tão diferente quanto o chinês é do português. Não importa o quanto você se esforce para manifestar o seu amor em inglês, se o seu cônjuge só entende chinês. Jamais vocês conseguirão entender o quanto se amam. E ele desenvolveu, então, dividiu, pelo menos em 5 partes, as linguagens de amor que nós trazemos de casa. Como os nossos pais nos amavam, é como nós precisamos aprender a amar uns aos outros. Eu quero terminar aplicando isso na sua vida. Imagina que o seu cônjuge, esposa, maridos, aprendeu a receber amor com palavras de afirmação. E você, por exemplo, na sua casa, toque físico. Um cônjuge aprendeu uma linguagem de amor. A que mais prevalecia naquela casa eram palavras de afirmação. Aquilo que ele ouvia, tocava o coração. E você, durante o seu relacionamento, você nunca usa uma palavra de afirmação para o seu cônjuge. E é a linguagem dele. Você pode dar presentes, você pode fazer atos de serviço, aspirar a casa toda, lavar toda a louça, mas você nunca falou para o seu cônjuge uma palavra de afirmação, de elogio, algo que fale ao seu coração. Então, essas 5 linguagens, nós precisamos detectar qual a linguagem que prevaleceu na vida do meu cônjuge. Isso se aplica em todos os relacionamentos, viu, gente? Eu estou aplicando aqui para casamento, evidentemente. A ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. É nesse sentido, a palavra tem um poder de interferir nos sentimentos da pessoa, de mudar o espírito da pessoa, de trazer alegria, de mudar o coração.
Então, imagina alguém que cresceu numa casa em que os pais tinham palavras que, sempre uma boa palavra, uma palavra de ânimo, uma palavra que alegrava o coração. Aí essa pessoa casa, e o seu cônjuge, quer seja o marido ou a esposa, não descobre qual é a linguagem de amor que mais toca no seu coração. E nunca usa e aplica isso na sua vida. Olha que infelicidade que essa pessoa vai ter. Há também o que nós chamamos de tempo de qualidade. Há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Mas eu dou todos os presentes que ela quer. Eu até elogio muito, mas eu não tenho tempo. Tempo. Não é fácil, gente. É o que nós menos temos nos dias de hoje. É tempo. Nós estamos totalmente consumidos. Eu sei, eu ando com isso aqui para cima e para baixo. O tempo todo isso aqui funciona. É o Zap, Facebook, é o Twitter, toca o tempo todo e a gente... Você está com a pessoa, mas não está com a pessoa. Tempo. E você desliga tudo. Você senta, olho no olho. Modo avião, aprendi agora, modo avião. Tem que usar esse modo avião aqui agora. Tempo. Vou tirar a tarde para ficar com você. Pode ser que o seu cônjuge, mais do que um presente caro, mais do que um passeio extraordinário, mais do que, às vezes, palavras de afirmação, ele está querendo tempo. Você desliga tudo e ela vai se sentir, ou ele vai se sentir valorizado. Aquilo que há de mais importante na vida conjugal, para aquela pessoa que porventura aprendeu isso, que cresceu no lar em que os pais paravam tudo e dedicavam tempo, ouviam, falavam. Ou mesmo o ato de dar presente, não é errado, é muito bom, esse aqui eu acho que todo mundo tem, todo mundo gosta. Presentes são lembranças que guardamos como símbolos visuais do amor. Eu não estou dizendo aqui que a gente vai comprar a pessoa, eu não estou dizendo aqui que você vai ter que dar um presente caro, e pelo contrário, às vezes aqueles presentes mais simples, mas que você não foi obrigado a dar porque não é dia dos namorados, 12 de junho hoje, gente. Tem tudo a ver, comecei no dia certo essa série, né, gente? Não é verdade? Não é aniversário, não é Natal. Você lembrou daquela pessoa, lembrança. Isso é que é uma coisa bonita. Você não estava não era obrigação nenhuma. Surpreendeu. É uma linguagem de amor. Atos de dar presente. Atos de serviço. Ser diante servos uns dos outros, pelo amor. Os pedidos direcionam o amor, mas as cobranças impedem que ele seja liberado. Olha que coisa interessante. Atos de serviço. Você sabe que para muitos aqui, cônjuges, para muita esposa, o melhor ato de serviço que você pode dar nesse inverno, sabe o que é? Nesse frio. Sabe aquela assadeira que fez um frango assado assim, escorreu aquele óleo assim com batata e a pele do frango grudou, e você jogou um detergente e um veja assim, e pôs água e deixou dentro do forno? E vai ficar lá 3 semanas nesse inverno, quando vier o verão, lavo. Maridão, você vai ganhar o coração da sua esposa. Chega em casa, regaça a manga, põe avental, enfia a mão naquela água gelada, assim, de 5 graus. Assim, por amor. Pode ser que ela esteja querendo isso. Sabe aquele saco de lixo que está lá no fundo, que era para ter colocado para fora? Já está cheirando mal, já está escorrendo aquele cardinho assim, sabe? Entendeu? Aquelas mosquitinhas que vai, aquele negócio, que tem um gato morto aqui em casa. Entendeu? Atos de serviço. A mulher tem que estar cobrando o tempo todo bem. Tu devia que eu vi uma tirinha lá que diz assim: ó, meu querido, não precisa ficar me lembrando de 3 em 3 meses um negócio que eu preciso fazer. Entendeu? Então, olha a ideia. Não precisa ficar lembrando 3 meses um negócio que eu preciso fazer para ontem, né? Sabe aquela luz que queimou lá naquele quartinho? Olha, todo mundo balançando a cabeça. Atos de serviço, gente. Coisa linda. É uma manifestação de amor profundo. E tem mulher que está desesperada. Ela vai se sentir amada mais do que você der um presente para ela. Toque físico, gente. Para fechar aqui a noite. 12 de junho, dia dos namorados. Até uma determinada idade, a comunicação pais e filhos é totalmente física. Totalmente física. Olha que coisa profunda isso. Tá?
Você sabe que é certo que a cultura latina é muito pegajosa. Esse nem é o maior problema. Mas um carinho, um abraço, surpreenda a sua esposa. A esposa surpreenda o seu marido. Toque físico pode ser um ato de amor. Uma linguagem que o seu cônjuge tem que você usa muito pouco. E agora imagina uma pessoa que tem, por exemplo, a linguagem, palavra de afirmação. O marido nunca faz um elogio. E quando ele tem um problema, ele usa a boca para criticar. Então, o maior canal de comunicação de linguagem que aquela pessoa tem, sabe, é palavra. E aí, em vez de usar ela positivamente, está usando negativamente. Isso é profundo, gente. Isso é muito profundo. Alguém que sofreu violência física em casa, o marido tem que tomar muito cuidado ao se relacionar no toque físico com a esposa. São 5 linguagens, gente. Observe essas 5 linguagens no seu cônjuge. Qual é a linguagem de amor? Eu estou falando de algo muito prático. Se amor é a coisa mais importante, a gente precisa realmente desenvolver no nosso relacionamento. Naquela época, eu acho lindo que Jesus, as pessoas levavam as crianças até Jesus para que ele as tocasse. Linguagem de comunicação com criança é toque, gente. Toque. O toque físico pode iniciar ou terminar um relacionamento, pode expressar ódio ou amor. O nosso desafio, finalmente. Precisamos estar dispostos a aprender a primeira linguagem do amor de nosso cônjuge, se quisermos comunicar o amor de uma forma eficiente. Eu não estou dizendo aqui que a gente só tem uma forma de linguagem, mas nós temos aquela que prevalece, que é predominante. E nós vamos descobrir. E como que a gente descobre? Diálogo. DR. O que é o DR? Discutir a pergunta. Bem, você prefere um presente, uma tarde, carinho, conversa. Mas será que 30 anos juntos não descobriu a linguagem do amor? Tá ruim a coisa. O radar aí para pegar as coisas, tá fraco o negócio. Calibra. Meu querido, para pensar e refletir, Deus é o arquiteto da família, logo os princípios que Ele estabeleceu na sua palavra existem para o nosso bem. Homem e mulher se completam mutuamente, fomos feitos um para o outro. A ideia é de cooperação, não de competição. Não entra nessa onda, que isso vai dar mal. Vocês foram feitos para se completarem, para cooperarem um com o outro. Não há nada que Deus não possa restaurar e perdoar no casamento. Deus nos ama e quer ver vocês dois, que vocês dois aprendam a se amar cada vez mais, se completem, se realizem mutuamente. Isso é projeto de Deus, é o que Deus tem para você, meu querido, tá bom? Precisamos compreender e buscar o verdadeiro amor no lar, tá? Ele começa no casal, depois se reflete na criação dos filhos. Deus nos criou pessoas distintas, de diferentes maneiras de se comunicar. A teoria da linguagem do amor não se aplica apenas ao casal, mas a toda a família. E eu encerro dizendo que eu rogo a Deus para que, apesar de todas as nossas limitações, tá, possamos ver também o verdadeiro amor habitando em nosso lar. Vamos colocar diante de Deus em oração. A nossa casa, o nosso lar, os nossos relacionamentos. E hoje, dia 12 de junho, tá? Dia dos Namorados, redescubra a excelência do amor na sua casa, a linguagem de amor que você precisa praticar mais na sua casa. E aos casais experientes ou recém-casados, ouçam a palavra de Deus, não ouça o próprio coração, que ele é enganoso. Mas Deus tem muitas bênçãos para a sua vida e para o seu casamento. Vamos orar, enquanto os irmãos do louvor vêm à frente. Ó Pai bendito, nós vimos na Tua palavra a excelência do amor.